Se apresenta para a turma que entrou agora, fala do seu trabalho, da editora que você está lançando e dessa longa trajetória que você tem editorial, para o pessoal te conhecer. Joia. Bom, boa noite para todo mundo. Vamos repetir aqui, né? Isso. Eu sou o Maurício Zagari, eu sou jornalista de formação, sou teólogo, e nos últimos 12 anos eu venho trabalhando no mercado editorial. Na verdade, eu sempre trabalhei, mas como freelancer, né? Fiz freelancer para várias casas publicadoras. Inclusive, fiz um trabalho para o Leclerc, né? Muitos anos atrás, no manual da Tonep, né? É verdade. Relacionamento. Muitos anos mesmo, bota anos nisso. Foi outro século, inclusive. Eu acho que foi 99 para 2000, por aí, né? E, e nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado aí sim como um primeiro trabalho, primeira atividade no mercado editorial. Fui editor de algumas editoras, entre elas a Mundo Cristão, onde eu trabalhei nos últimos 7 anos, e agora, esse ano, eu estou fundando uma nova editora, que se chama God Books, né, Livros de Deus, e que tem esse nome estrangeiro porque a gente vai conseguir lançar livros em formato físico no exterior também. Legal. Então, se Deus quiser, a gente quer atender aí, tem 2,5 milhões de brasileiros morando no exterior, né? E fora portugueses, angolanos, moçambicanos, que precisam ou de e-book, né? A única forma deles terem é e-book, ou eles importam o livro brasileiro e aí o livro sai mais do dobro do preço. Então, a gente quer atender essa comunidade também. E estamos aí. Setembro, se Deus quiser, a God Books começa a publicar. Você tem livros seus lançados também pela Mundo Cristão, né? Você tem várias publicações lá. Tenho 11 livros lançados pela Mundo Cristão. O 12º livro vai ser lançado agora, em julho, né? Daqui a poucos dias deve estar sendo lançado. E tem um livro lançado pela editora Luz e Vida, né? E o meu próximo livro, o meu 13º, vai ser lançado pela God Books, né? Em outubro a gente vai lançar, que aí, naturalmente, a gente fundando uma editora, a gente passa a publicar pela nossa editora, né? Então, Legal. em outubro, escolho um livro inédito. Que venha God's Books, né? Que ela venha com bons títulos, com bons autores, e é bom que dá um refrigério, assim, dá uma oxigenada, né, no mercado editorial. Né? A gente está trazendo algumas novidades, eu não vou adiantar muito ainda não, porque vai ser mais Ah, em que cima da hora. isso? Entrega aí, primeira mão. Não, a gente vai esperar um pouquinho, a gente está trabalhando ainda, eu não gosto de falar o que ainda não está certo, né? Mas a gente está querendo trazer coisas boas, né? A gente tem um foco muito na unidade da igreja, a gente não quer segmentar, a gente não quer ser uma editora sectária, então a gente vai ter autores, assim, livros que já estão prontos, né? Já tem de autor presbiteriano, eu posso dizer, tem um inédito do John Bunyan, que nunca foi lançado no Brasil. Olha que legal. Um inédito dele, fenomenal, chamado Um Clamor por Unidade e Paz na Igreja. A gente vai ter um livro de minha autoria, a gente vai ter livros de autores batistas, assembleanos, anglicanos, ou seja, a gente tem como parâmetro o credo niceno-constantinopolitano, né? Desde que o livro e o autor estejam de acordo com o credo niceno-constantinopolitano, é nosso irmão. A gente não vai deixar de publicar alguém porque crê na doutrina da eleição de forma diferente, ou porque é sensacionista, pentecostal. Aspectos periféricos da fé não vão determinar as nossas publicações, né? Legal, muito bom. Vamos aguardar os lançamentos, as novidades. Já vi que você também tem espaço aí para autores clássicos, né? John Bunyan merece todo o nosso respeito, né? Então, vamos aguardar as novidades. Os nossos dois livros estrangeiros... Oi, desculpa, Leclerc, pode falar. Não, pode falar. Os nossos 2 primeiros livros estrangeiros, o primeiro vai ser um do Bunyan, século XVII, e o outro vai ser de um autor praticamente desconhecido chamado William James Dawson, que era um pastor congregacional que viveu na virada do século XIX para o século XX. Ele tem um livro absolutamente fantástico chamado Império do Amor, que caiu no esquecimento e a God Books está trazendo aí para trazer não deixar essa mensagem morrer.
muita coisa cai no esquecimento, né, cara? Já que a gente está falando de gentileza e de amor, eu acho que a gentileza e o amor são dois temas que caíram muito no esquecimento na última década. E antes da gente ter um problema técnico, quando a gente tentou fazer a live da primeira vez, a gente estava falando desse assunto, né? Que a gente está acostumado a estudar a história da igreja e nesses eventos históricos, como a Reforma Protestante ou os problemas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, a gente sempre vê questões de acirramento, de conflito entre cristãos de diferentes linhas confessionais, às vezes até dentro das próprias igrejas. E a gente sempre achou, pelo menos eu, desde garoto, sempre ouvi a história de que não, aqui nós somos latino-americanos, o Brasil se dá bem com todo mundo, o brasileiro é um amor, mas agora a gente tem visto aí rigidez, intolerância, né, muito ódio, muita raiva. E aí eu tinha feito essa primeira pergunta para você. O que você acha que tem gerado nas redes, principalmente, mas também nos púlpitos e nas publicações, tanta raiva, tanta polarização nesse tempo que a gente está vivendo? Cara, em primeiro lugar, a gente não tem como fugir do fato de que são todos pecadores, né? O pecado que habita na natureza humana automaticamente faz do ser humano um ser que revida, que quer pagar na mesma moeda, que quer devolver mal com mal. Isso é algo que está inerente à natureza humana. E se o Espírito Santo de Deus não está em ação, é muito fácil essa raiva, essa agressividade brotar. O que é espantoso é o fato de que as pessoas têm feito isso em nome de Jesus, né? Ou seja, em defesa da sã doutrina, em defesa do evangelho, eu posso usar as armas do diabo, né? Que são o ódio, são a ira. E é muito curioso, porque eu, como sou um promotor dessa questão da pacificação, da gentileza, eu acho que a unidade da igreja não é um conceito menor, né? Na verdade, a gente estava falando até isso na primeira live, né? A gente sabota a vontade de Deus, porque Jesus, ele orou lá em João 17, oração sacerdotal, ele fala, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Né? E a gente está sempre sabotando isso. Ah, não, porque ele é batista, eu sou presbiteriano, porque ele é sensacionista, eu sou continuista, porque ele é pedo-batista, eu sou credo-batista. A gente está sempre lutando contra a unidade que Jesus almeja, né? E agora, de alguns anos para cá, ainda entrou a política, né? Porque até muito pouco tempo atrás a gente falava que evangélico não pode mexer com política, né? É verdade. Não tem esse papo, não se mistura. E agora parece que é justamente o contrário, né? A gente teve um fenômeno nos últimos anos, e aí a política entrou e se tornou um dos maiores problemas da igreja, porque a igreja está condicionando a tua espiritualidade a quem você vota, o que é uma loucura, né? Durante muitos anos, né, a gente viu aí, eu que cresci na reta final da ditadura, eu sou de 72, né, eu vi a redemocratização, então a gente teve aquela época em que os partidos fortes eram PSDB, PT, PMDB e tal, e os irmãos em Cristo votavam em quem queriam e estava tudo na paz. Votava de manhã e de noite estava no culto na igreja, todo mundo se abraçando. Agora não. Agora, se a pessoa apoia o partido do presidente, o cara é filho do diabo. Se o cara não apoia o partido do presidente, ele também é filho do diabo. Então, aí começou essa mania agora de que não pode ser crente ser de esquerda, não pode ser crente ser de direita. Não então, pode ser crente. Associou-se a nossa fé, o vigor da nossa espiritualidade, o partido em quem a gente vota. Isso é uma loucura absoluta. É verdade. Né? Porque eu não sabia que você era mais velho do que eu. Você é de 72, eu sou de 73, olha só. Tá vendo? Você é um garoto. Mas, cara, isso que você está falando é impressionante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na apologética, né? A capacidade de defender a fé através do argumento, a gente sempre pensa no debate, né? Os apóstolos debateram, os reformadores debateram, né? Os profetas no Antigo Testamento, muitas vezes eles denunciavam, mas outras vezes eles também debatiam. O que a gente está vendo hoje é a queda da argumentação, né? Todo mundo tem razão,
e ninguém ouve ninguém. Então, você acha que com essa maneira de ser do nosso tempo, dessa geração, isso pode acabar gerando nos não crentes, nas pessoas que não conhecem a Jesus, que não fazem parte de uma comunidade, uma aversão aos crentes, porque os Ah, não crentes tem não a menor sabem dúvida. conversar? Eu estou olhando para o lado aqui que eu estou abrindo minha Bíblia, tá? Eu quero ler um trecho da Bíblia para responder isso que você falou aí. Eu não Fica à tenho a menor vontade, meu dúvida, eu amigo. acho que a- sempre houve uma aversão contra o crente, né? Ô, Charles, você está aí, meu amigo? Em breve falaremos, viu, querido? Lançamento em setembro. Legal. Mas, enfim, Charles, querido, muito querido. Enfim, o que acontece? A aversão do não crente pelo crente sempre houve, né? Mas por certos motivos, né? Porque havia um conflito com a visão de mundo do cristão, né? A pessoa que ama o pecado não ama o evangelho. O que está acontecendo agora é que nós estamos, eu vou dizer nós assim, porque o comportamento macro da igreja, essa coisa da agressividade, do ódio, de você defender o príncipe da paz com uma total falta de paz, isso está mostrando que eles têm razão. Que o mundo tem razão. Porque como é que eu posso defender uma mensagem de paz, uma mensagem de amor? Eu vou citar só o fruto do Espírito aqui. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, sem nenhuma dessas virtudes. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ser destemperado para defender o Evangelho. Eu vou não ter nenhuma mansidão para defender o Evangelho. Não vou demonstrar o amor para defender o Evangelho. Não vou ter paz. Então, assim, aí você me pergunta, essa questão histórica, né? Eu, por exemplo, as pessoas me falam, mas Lutero falou para o Papa que ele era isso, aquilo. Aí eu digo, Lutero errou. Mas Lutero... Desculpa, gente, Lutero é sujeito à depravação total. Lutero era um ser humano. Mas Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Sim, só que Jesus é Deus. E Deus tem prerrogativas que eu e você não temos. A ira de Deus é totalmente diferente da ira do homem. Deus pode irar-se? Pode. Deus pode matar? Pode. E mata. Não tem nenhum ser humano que morra que não seja porque Deus tirou a vida dele. Agora, se eu mato, eu firo um dos 10 mandamentos. Se eu me iro, a Bíblia diz que a ira, está lá em Gálatas 5, 19 a 21, se eu me iro, eu estou cometendo uma obra da carne. Coisa que as pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E aí tem mais, não vou pegar um versículo isolado, vamos fazer a sistematização aqui com os outros. Irai-vos e não pequeis. O que quer dizer isso? A ira brota. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Só que o que é irar-se e não pecar? É irar-se, mas não deixar que ir adiante. Não é alimentar a ira. Tanto que, em outra passagem, diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando? Que a ira ela é um impulso humano que a gente deve afogar. A gente não pode deixar ir para frente. Ela não pode prosseguir porque ela se torna pecaminosa. E aí, Leclerc, a passagem que eu abri aqui para responder a tua pergunta. Apologética é confronto, apologética é ataque. Não. Apologética não é isso. Apologética é defesa e de que maneira? Eu vou ler para você aqui 3 versículos da Bíblia que ninguém conhece. Ninguém conhece. Você nunca ouviu falar desses versículos? Sério? Você nunca ouviu falar? Provavelmente eu vou te perguntar se vai dizer nunca ouvi, Maurício. Porque ninguém prega sobre isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem vivê-lo. Porque é muito mais fácil você continuar tendo a sua velha natureza aflorando, com raiva, com ódio, com agressividade, com justificativas gospel, usando prerrogativas que são de Deus e não são do homem, como a ira, para justificar você continuar tendo o comportamento do velho homem. Olha só. Vou pegar aqui Paulo falando. 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler 24, 25 e 26, tá? Vou ler na Nova Versão Transformadora. O servo do Senhor não deve viver brigando. Ponto. Para aí.
Só isso aí, meu amigo, você vai ver muita gente, líderes, pastores, teólogos que já estão pecando nisso aí, que não fazem outra coisa da vida a não ser brigar, né? É verdade. O Transforma a servo do briga Senhor numa bandeira ministerial, né, inclusive, né? vira um estilo de vida, é assustador. É verdade. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos. Quem são todos? Todos, pela definição, é quem concorda comigo, quem não concorda comigo, cristão, não cristão, etc. Estou dizendo alguma coisa diferente do texto? O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar. Não está dizendo apto a brigar, apto a guerrear, apto a mandar cerveto para a fogueira. Não. Apto a ensinar. O que é ensinar? É você pegar um conhecimento e você transmitir para as outras pessoas. E como é que você faz isso? Você não precisa irar-se, você não precisa agredir para fazer isso. Ele continua. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Por que ele está falando paciente? Ou seja, você ouvir as coisas com que você não concorda, você ver as ofensas, você ver as discordâncias e você ter a paciência de lidar com aquilo. E aí ele vai ver isso tudo no versículo só. Vamos para o segundo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Olha aí, Lutero. Quem se opõe a Lutero? O Papa. Lutero, instrua com mansidão. Estou lendo algo diferente da Bíblia, entendeu? Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Ou seja, não vai ser a minha briga, não vai ser a minha ofensa, não vai ser o meu ódio, não vai ser a minha verve, não vai ser o meu grito que vai convencer ninguém de nada. É Deus. Então, assim, Leclerc, eu vou até parar por aqui, não vou nem ler o último versículo, isso aqui para mim já basta. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não estão entendendo o que é apologética. Apologética não é desembainhar a espada e cortar a orelha de Malco para defender Jesus. O próprio Jesus disse que não era assim, meu filho. Você vai viver pela espada, você vai morrer pela espada, cura que é a orelha do homem. Não é esse o caminho. Né? Então, essa é a minha luta nas redes sociais, essa é a minha luta publicamente. Eu acho que a igreja está errada. Nós estamos errados. Eu vou te dar um exemplo. Você quer ver um cara? Chico Xavier. Pega Chico Xavier. Eu acho que ele estava errado. Você deve achar que ele estava errado. Né? O homem dizia que Jesus ele era só um espírito iluminado. Eu poderia dizer que Chico Xavier era um herege. Né? Que Chico Xavier ele era um filho da ira. Agora, quem levanta a voz para criticar Chico Xavier? Inclusive no meio evangélico. Quem critica? Ninguém. Por quê? Porque ele falava de amor, porque ele era manso. Que ser humano na face da terra já viu Chico Xavier perdendo a paciência com alguém? Né? Então, assim, aí o cara olha para um Chico Xavier e olha para um líder evangélico desses que estão aí na televisão. Não vou citar nomes aqui, mas que inteligente. Não precisa. Né? Não. Que fala daquele jeito, que ofende, aquele camarada. Compara. De um lado, eu desafio você. Entendeu? Então, assim, cara, parece que a gente vê uma repetição histórica, né? Assim, é o que a gente está falando no início da live. Quando você vê, por exemplo, você estuda sobre as cruzadas, na Idade Média, é mais ou menos o mesmo movimento, né? Ganhar o reino de Deus, ganhar os lugares, as pessoas pelo meio da força. Você também vê muita gente se apropriando do Antigo Testamento para forçar essa linguagem mais abrupta, mas desconsidera que o Antigo Testamento tem suas próprias realidades. Né? Você não vê nenhum profeta, por exemplo, agindo com dureza, com autonomia. Né? As ações deles são ações representativas de Deus. Os caras não acordam de manhã e vão matar um monte de gente agora. Em que momento você acha, Maurício, ou, na verdade, vou mudar a pergunta, onde você acha que está o maior problema? Está na nossa falta de compreensão teológica? Está na pregação que se perdeu através do tempo? Está no processo formativo das lideranças? Onde é que você acha que está o maior problema nosso hoje que transformou a fé cristã numa
numa coisa agressiva e ao mesmo tempo superficial, né? Porque é um debate religioso, não é um debate, não é uma apologética de quem nasceu de novo, é só discussão religiosa. Hein? Onde você acha que está o maior problema? Cara, o maior problema é que existe uma distância monumental entre nós e a Bíblia. Ponto. A gente se refere à Bíblia, a gente vive citando a Bíblia para cá, a Bíblia para lá, mas a gente não vive a Bíblia. Então não existe, né, como diz o Antônio Carlos Costa, eu gosto muito dessa expressão que ele usa, não existe simetria entre o que a gente prega e o que a gente vive. Nós vivemos o evangelho do amor. Jesus falou que nós devíamos ser sal da terra e luz do mundo, e que assim, ao ver as nossas boas obras, o mundo glorificaria a Deus. Lá em João diz que é pelo nosso amor que nós seremos conhecidos pelo mundo. Então, onde é que isso está na nossa vida? A gente pega a Bíblia, a gente pega as passagens que nos interessam e a gente justifica as nossas más ações, o nosso destempero, a nossa impiedade com base em passagens bíblicas. Toda vez que eu falo sobre mansidão, sobre não agredir, lá vem as pessoas falando de Jesus no templo. Eu falo, mas meu irmão, você está olhando só para essa passagem e você está pegando uma atitude divina e dizendo que porque Jesus, que era Deus, fez isso, eu posso fazer também. Então eu posso entrar derrubando as mesas de quem eu quiser por aí. Porque Deus mata, eu posso matar também. Deus matou Ananias e Safira. Então eu pego a pessoa que roubou o dinheiro lá da igreja, eu dou um tiro na cara dele e estou justificado? Claro que não. Prerrogativa de Deus é prerrogativa de Deus. Prerrogativa do homem é prerrogativa do homem. Então, assim, a gente é seletivo. E a gente olha para a Bíblia, a gente fica tão agarrado à teologia sistemática que a gente não vê os princípios bíblicos elementares. Eu fico vendo com um desespero os temas das conferências teológicas, né? Igreja relevante. Gente, igreja relevante é a que ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. É óbvio. Agora vamos viver isso. O que eu vejo, Leclerc, para responder a tua pergunta, cara, é que a gente debate muito e a gente vive pouco o evangelho. A gente não ama, a gente não perdoa. As igrejas estão cheias de gente que se odeia. Sabe? É verdade. É verdade. É verdade. E a gente acaba tendo uma teologia que não chega no chão, né? É uma teologia muito abstrata, muito desconexa. Você falou dos temas das conferências, essa tem sido uma crítica que a gente tem levantado sempre nas lives. Conferências que debatem aspectos relacionados ao século XVIII, ao século XVII, ao século XIV, coisas que não chegam na nossa realidade e as questões do nosso tempo a gente não discute, a gente não fala delas, as questões que estão dentro das nossas comunidades de fé, os problemas de hoje, né? Então você não vê, por exemplo, já que você falou tanto sobre amor, tal, você não vê, por exemplo, discussões sobre suicídio de obreiros, de líderes, né, o quanto essas pessoas estão desamparadas dentro das suas próprias comunidades, quantos líderes estão sofrendo, não têm apoio, muitos vivendo à base de medicação. É uma discussão que não se faz e a gente fica só discutindo essa teologia que não é pragmática, né? De fato ela é... Eu me lembro do John Mackay, né, o teólogo que fala sobre a teologia da bancada, né, a teologia da sacada. Tem alguém fazendo teologia de cima, não de baixo. Quando eu comecei no jornalismo, Leclerc, lá em 1993, meus primeiros empregos foram no Jornal do Brasil, depois no Jornal o Globo. E eu trabalhava na editora internacional / ciência. Então eu fiz muita matéria de ciência. E uma discussão que havia muito no meio científico era com relação à ciência de base e ciências aplicadas. Ciência de base é aquela que vê os aspectos macro e que não tem uma aplicação imediata, mas que pode ser que no futuro venha a ter desdobramentos, que as pessoas vão pegar algo para fazer uma outra coisa mais prática. E as ciências aplicadas são aquelas voltadas para o dia a dia, a grosso modo. Então, eu tive essa experiência de lidar com essa dicotomia, e quando eu comecei a escrever,
né? O meu primeiro livro foi um livro teológico, um livro chamado A Verdadeira Vitória do Cristão, que é uma análise exegética, hermenêutica, apologética, tudo ali cheio de nota de rodapé, etc. Mas eu tive algumas experiências ao longo da vida que me fizeram pensar, e eu comecei a fazer aquilo que eu chamei, né, também você usou a teologia de bancada, que eu chamo de teologia da Dona Maria. Né? O que eu chamo de a teologia da Dona Maria? Eu acho que é a teologia ideal, porque o processo que eu passei na minha vida foi assim. Teve um momento em que eu estava em crise na minha vida, uns 8, 9 anos atrás, e eu falei assim, eu vou reler os evangelhos, eu vou ler o que Jesus falou, o foco no que Jesus falou e como ele falou. E eu percebi que Jesus falou de teologia profunda, mas na linguagem mais simples e coloquial possível, que a Dona Maria da esquina, que não tinha formação farisaica, não tinha estudado com Gamaliel, ninguém podia entender. A esposa do pescador lá podia entender. E eu falei, cara, isso é revolucionário. Então a gente pode... Eu estou fazendo meu terceiro seminário teológico, Leclerc. Eu já fiz 2, estou agora na Sul-Americana, estou terminando agora meu primeiro ano, que eu gosto de estudar teologia, entendeu? Fiz o primeiro seminário, foi um pentecostal, o segundo foi reformado, agora é um mais na linha da missão integral. Porque eu quero ampliar meus horizontes, né? Em vez de ficar pegando uma linha e me aprofundando, fazer doutorado, não, eu quero conhecer mais coisas, porque a igreja é plural, é uma unidade plural. Então, eu comecei a ver que eu poderia pegar essa minha bagagem teológica, em vez de ficar fazendo tratados teológicos para engrandecer o meu ego, aquela linguagem, né, que ninguém entende, o telos de Deus, a dimensão ôntica do Senhor, que a pessoa ficou na igreja assim, tipo, hã? Né? Tipo, ele fala bonito, mas eu não entendi nada. Vocês não transformam, né? Porque você tem que ter informação, formação, transformação. Para chegar na transformação, a informação tem que fazer sentido. Então, eu comecei a pegar os meus livros, todos eu escrevo com esse pensamento. Pego a teologia, traduzo para o português e a dona de casa consegue entender. Então, por exemplo, o livro Perdão Total, que foi o meu primeiro livro pela Mundo Cristão, que, digamos assim, é o meu best-seller, porque ele já tem mais de 40 mil exemplares vendidos. O que eu fiz ali? Eu fui para a Bíblia investigar o que a Bíblia fala sobre perdão, peguei mais de 150 passagens bíblicas sobre perdão e traduzi numa linguagem super simples, super fácil de adquirir. Tanto é que teve essa repercussão. Ah, o Zagari é um grande escritor. Cara, eu tenho consciência de que eu não sou. O poder está na palavra, está no ensinamento. E como eu passei de uma forma que as pessoas conseguem entender, aquilo faz sentido. E elas conseguem pegar e viver aquilo. Eu tive depoimentos de gente que perdoou, muitas pessoas que perdoaram outras porque leram o livro. Enquanto eu me lembro que uma época, quando o livro foi lançado, a editora mandou para várias pessoas, formadores de opinião, para ajudar na divulgação. Aí eu fui ver um vídeo que um deles fez, né, uma pessoa assim, da teologia e tal. Aí ele pegou assim, super desdenhando o livro. Esse aqui é um livro legalzinho que você pode dar para o seu filho ler. Eu falei, pois é, né? Então, assim, se você usa uma linguagem acessível, coloquial, popular, você vai ser rejeitado. Então, o problema é esse, Leclerc. A gente fica num campo de discussão, e aqui eu concluo a minha fala, por que a gente está assim, em que a gente fica discutindo ideias e pensamentos e ofendendo. Não, aí eu sou calvinista, eu só falo com calvinista. Eu sou arminiano, eu vou meter o pau nos calvinistas. Eu sou batista, não sei o quê, eu vou falar que o pentecostal não tem o que comemorar nos 109 anos da Assembleia de Deus. E a gente fica assim... É uma fraternofagia. A gente fica fazendo Caim e Abel até hoje. A gente está matando os nossos irmãos. Se eu desse uma clava na mão de um, aí o cara ia dar na cabeça de um monte de irmão. Entendeu? Então, assim, eu acho que dá na cabeça sem clava, sem nada. Vai na mão mesmo. Então, assim, Leclerc, enquanto nós não começarmos a viver a Bíblia de fato, a parte difícil da Bíblia, porque viver a parte fácil da Bíblia é fácil, congregar numa igreja, amém, cantar, adorar a Deus. Eu canto louvor ali, 3, 4 músicas, está feito, bati meu cartão. Falar sobre Jesus, ler livros sobre Jesus, ok. Viver. Agora, viver, então, mas... quando a gente... Então, só para concluir, né, assim, teve um episódio de Jesus Viveu que é muito claro isso. Quando ele prega o evangelho verdadeiro,
Os discípulos dele viram para ele e falaram assim, mas essa palavra é muito dura. O que eles fazem? Eles dão no pé, eles vão embora. Aí Jesus faz o quê? Não, não, volta aqui que eu vou amenizar. Vou falar só o que é fácil de você. Não, deixa eles ir. Vira para os outros e fala, vocês também vão? Então a mensagem é dura. Quem é que pode lidar com ela? Cara, só quem estiver disposto a uma transformação de vida real. Mas desculpa, eu te Então, interrompi. Pode falar. não, você, na verdade, parou exatamente no ponto onde eu ia tocar. Assim, o que eu acho, concordo com você, a gente está num momento onde o cristianismo ele é muito pouco existencial, né? Ele é muito teórico e muito pouco existencial. Então a gente tem uma proposta religiosa montada, né? Então as pessoas elas acabam aderindo a essas propostas religiosas e vão vivendo a vida naturalmente. Então, mas agora eu queria aproveitar toda essa conversa muito boa para falar da pandemia. Assim, a pandemia ela acabou desmontando toda essa estrutura religiosa que a gente tem. Então, tudo que era sustentado em cima dos eventos, da performance, do discurso, agora não tem mais nada. Então, agora ou você tem garrafa para vender ou você não tem nada. Então, a gente tem uma multidão de pessoas ansiosas porque que dependiam da igreja ou foram ensinadas a viver o tempo todo dentro da igreja e agora estão em crise dentro de casa, com a família, rompendo, tal. Aí, em vez da gente ficar só no mundo da crítica, eu perguntaria a você, qual o caminho que a gente pode seguir daqui para frente? O que você sugeriria, né? Qual seria a sua sugestão, as suas indicações, para que a gente pudesse ter um evangelho mais existencial, menos teórico, menos religioso, porque boa parte dessa agressividade, desse ódio, vem dessa religião infrutífera, que não nasce, né, que não brota de um coração que nasceu de novo, né? Só de gente que frequentou. E eu te pergunto, qual caminho você apontaria para que daqui para frente a gente tivesse uma coisa mais verdadeira, mais... Você falou do Teologia da Dona Maria, né? Eu sempre, quando eu dou essa aula, eu sempre falo para os irmãos, enquanto o pau quebrava no mundo dos juízes, o plano de redenção acontecia lá onde Ruth pendurava a roupa no varal, né? Então o projeto de Deus segue no cotidiano. Então qual o caminho que você apontaria para a gente tentar ter um cristianismo mais existencial daqui para frente? Cara, eu acho que tudo começa com as lideranças, sabe? E aí a gente tem um problema, porque o que acontece? Quem dá o tom de uma igreja é a liderança, não tem jeito, né? Uma liderança amorosa, ela vai gerar discípulos amorosos. Uma liderança agressiva vai gerar discípulos agressivos, né? Verdade. E isso se ensina como? Não é só no púlpito, isso se ensina no relacionamento diário. No trato. Se eu chego... Como é que a gente aprende a ser crente, Leclerc? A gente aprende a ser crente do mesmo modo que uma criança aprende a falar, né? A criança aprende a falar ouvindo, imitando os que estão em volta e vai mimetizando o comportamento social ao seu redor e vai aprendendo a ser gente. E a gente aprende a ser crente da mesma maneira. A gente chega na igreja, pisa pela primeira vez na igreja, se converte, vou pegar aqui uma experiência padrão, né? Claro que existem N formas de experiência com Deus. Chega na igreja e se converte. Aí você vai no culto seguinte. Bom, então agora eu sou crente, o que eu tenho que fazer? Aí você começa a observar. Aí o cara olha de olho fechado, então todo mundo está orando de olho fechado, vou orar de olho fechado. Pessoal, todo mundo levantou a mão na hora do... Vou levantar a mão. Ah, o culto é animado, opa, então vou dançar também. Ah, eu posso, todo mundo faz assim, então vou entrar no mistério também. A gente vai imitando. Né? Reflexão zero, né? Pois é. Aí você começa a amadurecer, ou deveria, né? Agora, a pergunta é, como é que você amadurece? É aquela nomenclatura terrível, perdão, para se denominar uma classe de novos convertidos, de ensino de fundamento da fé. Tem gente que chama de aula de discipulado, né? Vamos lá, o discipulado hoje... Não, cara, discipulado é isso aqui, discipulado é caminhar do lado. É aquela coisa de Sócrates com Platão e de Platão com Aristóteles.
A escola Exatamente. peripatética, né? Exatamente. Não tem aula de discipulado. O que tem é discipulado, ou ausência de discipulado. Isso. Eu me lembro, Leclerc, quando eu me converti numa Assembleia de Deus, tá? Foram os meus 3 primeiros anos, eu não vivi numa Assembleia de Deus, depois eu saí, fui para outra denominação, mas eu amo enormemente meus irmãos assembleanos, tenho um carinho enorme pela denominação. É uma denominação que, como qualquer outra, tem os seus problemas, né? Você não vai fugir. A única diferença do problema da Assembleia de Deus para a presbiteriana é que são problemas diferentes, mas todas têm problemas, né? E eu posso te dizer, eu aprendi muito nas Assembleias de Deus no contato pessoal. Porque eu me converti jovem, me converti cru, e aí tinha um grupo de jovens da igreja que toda terça-feira à noite, depois do culto, pegava uma Kombi da igreja, que a igreja disponibilizava, e ia para o famoso monte, né? Aí ia para o monte orar, passava a madrugada e voltava lá para as 3 da manhã. Eu era jovem, recém-convertido, o povo vai para o monte, eu vou para o monte. O monte, para mim, não tinha nenhum significado, era só um lugar onde eu chegava e orava. Agora, a viagem da igreja para chegar no sopé lá do um morrozinho aqui no Rio, né, que a gente subia. A viagem de uns 40, 50 minutos da igreja até chegar lá, depois saltar e subir, e tudo conversando. E eu ia conversando com aquele grupo de jovens, com o pastor de jovens, que hoje é meu amigo. Ah, Guel aí. Oi, Guelzinha. Saudade de você, querida. E naqueles nossos papos, em que a gente ia do deslocamento da igreja até chegar lá, eu aprendi muita coisa. E eu não estou falando que eu aprendi de teologia acadêmica, eu aprendi sobre vida cristã. Então, o que eu sei sobre oração hoje em dia, sobre a importância da oração, eu aprendi ali, ouvindo aquele pessoal. Então, eu acho que a resposta para a tua pergunta, Leclerc, está justamente nisso. Sabe? O que eu acho que a pandemia talvez possa nos cutucar um pouquinho é para a importância do relacional. Porque o que a gente está fazendo aqui agora, né? Se a gente tivesse 6 meses atrás, você ia estar vendo televisão, eu ia estar lendo meu livro aqui e tal. A gente não ia estar nessa live. Por que está tendo tanta live na pandemia? Porque a gente sente necessidade dessa relação, dessa troca humana, né? E eu espero realmente que, de algum modo, a pandemia nos faça nos aproximarmos mais. Que quando isso passar, quando a gente puder ir para as igrejas com segurança, em minha opinião, ainda não está na hora, eu acho precipitado voltar aos cultos agora, mas respeito quem está retomando, mas eu ainda acho precipitado. Quando chegar o momento da gente retornar aos nossos cultos, que pudermos nos abraçar, pudermos nos beijar, pudermos estar juntos, que a gente não perca essa sede que a gente está tendo relacional. Porque essa sede pela relação é o que vai nos aproximar e vai nos permitir o discipulado. Né? Enquanto ficar aquela coisa do pastor que entra pela portinha dos fundos do púlpito, prega, sai pela portinha do fundo dos púlpitos, não fala com ninguém, não cruza com ninguém. Né? Então, isso, como é que vai discipular? Será que uma pregação de 40 minutos vai fazer aquela pessoa durante 7 dias na semana ser um bom cristão? Não, e é uma relação ministerial distante, né? Você é importante enquanto você tem algo para fazer ou algo para acrescentar. Depois, se você tem um problema ou tá vivendo uma outra fase da vida, você não é mais importante para aquela comunidade, né? Então, parece que a gente tem uma estrutura religiosa que ao invés de dar o amor, a graça, o carinho, ela suga, né? Suga tudo que o cara tem até não sobrar nada. Então, você está falando uma coisa que é uma questão que as pessoas precisam refletir. As nossas reuniões, elas não têm nada de existencial, né? O cara entra, assiste, é um modelo passivo, né? Não tem uma questão relacional. As pessoas meramente se conhecem, nem sabem quem são. Né? Então, é isso mesmo que você falou. É um culto improdutivo, né, cara? Bem diferente do que tem na Bíblia, do que tem no Antigo Testamento.
É bem coisa do mundo moderno mesmo, né? Parece até que a gente está naquele filme do Chaplin lá, Tempos Modernos. Olha, eu até acho, Leclerc, que há o espaço para o culto. Eu acho que o culto é um momento importante. Acho que a gente deve pensar bem o culto, não simplesmente fazer o que sempre foi feito. Acho que cabe reflexões, cabe mudanças, cabe a gente, sei lá, por que que a gente não começa pregando e louva depois, por exemplo? Sei lá, estou chutando isso aqui agora. Mas há espaço Uhum. para isso no culto, né? Agora, o problema eu acho que nem é tanto a forma como o culto é feito. O problema é a gente achar que ser cristão é ir para o culto. O Exatamente. culto é uma parte mínima da vida cristã. Gente, é 1 hora e meia, 2 horas por semana, se você vai num culto só. Se você vai a dois, são 4 horas. O que são 4? Eu nem sei quantas horas tem em 7 dias. Multiplica aí 24 por 7. O que são 4 horas no meio disso tudo? Né? Verdade. Então, assim, vida cristã não é isso. Vida cristã, cara, é um se miscuir do outro. A gente. Eu tenho pânico daquela coisa. A gente não pode se intrometer. Tem um ditado que diz: briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Eu extrapolo isso, né, para briga de pessoas em geral, relacionamento. Né? A gente tem que entrar assim. Se existem problemas, o médico vai tratar de você, Leclerc. Você tem aí sei lá, um problema qualquer. O médico vai tratar de você. O que ele vai fazer? Ele vai interferir em você. Ele vai abrir com bisturi e vai lá dentro consertar. E a gente fica cheio de dedos. Não, não posso. Não, não. Não, comunidade cristã é isso. Comunidade cristã é agora, quando tem gente passando fome, cara, é eu abrir mão daquilo que eu tenho sobrando para dar para essa pessoa. Pois é. Entendeu? É terapêutica, né? É acolhedora, é recíproca. Isso, cara. Eu acho assim, a gente tem que repensar. Você falou na questão da pandemia. A pandemia é uma excelente oportunidade para a gente repensar muitas coisas. É Né? verdade. Porque, por exemplo, quem na igreja hoje em dia que vê uma pessoa necessitada na igreja e de fato faz alguma coisa? A não Quem é ser que quando você, pega. a não ser quando você tem as campanhas, né? Mas aí não são atitudes individuais, né? Mas aí é que está o ponto, Leclerc. Quando você é bem discipulado, você não precisa esperar a igreja fazer campanha para isso. É verdade. Entendeu? Você é uma iniciativa pessoal. Sabe? O nosso cristianismo ele é comunitário, mas ele é individual também. A gente Pois é. precisa. Assim, cara, eu não consigo conceber você ver uma pessoa passando fome do teu lado e você falar, vamos orar? Vamos orar. É verdade. Você quer ver a coisa mais despreparada para um cristão fazer? Quer ver? Vamos supor, Leclerc, que eu cheguei na igreja e encontrei você. Aí você me viu. Como é que você me cumprimenta? E aí, Maurício, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Não, tá tudo mal. Pô, então, Tá então vendo? vamos orar, vamos orar. Eu não precisei nem te dizer, é espontâneo, né? O cumprimento tudo bem? Exatamente. A gente não está preparado para ouvir o não. Eu não estou bem, eu estou Exatamente. mal. Eu estou em crise, eu estou com fome, estou desempregado, estou em crise no casamento, estou isso, estou aquilo. Então, Aí, esse ponto que você tocou é extremamente importante nessa discussão toda que a gente está fazendo, né? Nós somos treinados a vida inteira para viver em vitória, a igreja não prepara a gente para derrota, a gente é treinado a vida inteira para pedir cura, a igreja não prepara para enfrentar a doença. Né? A gente tem uma mensagem que é não existencial e por causa disso ela se torna irreal, porque a nossa vida é feita dessas dificuldades que você está falando. Então, quando o cara vem com essa, se você vem na minha direção de cara, eu não estou bem, eu não tenho nada para te dizer, então eu não quero te ouvir. Ou eu acho que você não tem fé, né, que você está com algum problema, ou então nós vamos pedir a Deus uma solução transcendente, quando muitas dessas soluções passam por nós mesmos, não precisaria de uma intervenção transcendente. mas é exatamente isso. Eu acho que falta um envolvimento real. E a falta de envolvimento real, ela vem justamente do problema que a gente falou antes. Desculpa que está caindo aqui, que meu tripé está um pouco frouxo. E É vem assim daquilo que a mesmo, gente está faz falando. parte.
do que a gente estava falando antes. É a distância entre o que a Bíblia diz e o que a gente vive na prática. Eu lembrei Sabe? até de uma, lembrei até de uma história, uma vez, quando eu ainda trabalhava como pastor, a gente tinha uma reunião de oração e a irmã chegou na sala onde eu estava assim, pastor, vamos começar o culto, porque está na hora. Eu falei, claro, vamos lá. Quando eu saí da sala, fui andando até o templo, não tinha ninguém. Eu falei, irmão, não tem ninguém. Não, mas tem que começar. Vai começar com quem, irmão? A única razão para nós estarmos aqui hoje é cultuarmos o Senhor juntos. A gente vai cultuar sem ninguém. Quer dizer, é adoração pela estrutura, pelo horário, como se esse fosse o valor. Nada disso tem valor se não tiver gente. Verdade, verdade. É isso, eu acho que está faltando muito dessa dimensão relacional. Eu acho que esse é o ponto, sabe? É a partir da relação que a gente constrói, que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente vai sendo lapidado, né? Como a Bíblia diz, ferro, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu irmão, né? Oi, André, estou vendo o André aqui. Vai ficar gravado, né, Leclerc? A A live vai live. ficar gravada no canal lá, é só acessar. Depois eu vou distribuir também youtube.com/oficina da palavra. Vai estar lá para gente assistir. Então é isso, eu acho que tudo passa pelo relacional, é a gente entender o que é a igreja, a gente, sabe, infelizmente, isso teria que vir das lideranças, muitas lideranças se perderam pelo meio do caminho, né? Estão Verdade. interessados em manter os seus impérios, claro que não estou generalizando, tem muito Lógico. homem de Deus nas lideranças, mas a gente vê muito dessa influência do interesse, do nepotismo, preservar aquilo para a família, etc, etc. Então, que Deus nos ajude a olharmos para a palavra de Deus de uma forma mais vital, entendendo que ser cristão não é reproduzir comportamentos, cumprir regras e fazer ritos. Isso chama-se farisaísmo, né? Era o que os fariseus faziam. Ser cristão é viver o amor, é viver a relação, é praticar a palavra de Deus, é entender a dureza do evangelho e ainda assim permanecer. Tem um comentário aqui, Maurício, do Roberto, ele falando sobre a dificuldade que o maior problema da igreja moderna é a inabilidade de líderes que se recusam a reconhecer suas fragilidades, né? Então ele está falando que muita dessa agressividade que a gente tem, dessa falta de cuidado com o outro, passa pelas lideranças que acabam olhando para si mesmas e se vendo como pessoas infalíveis, né? Pessoas de resistência emocional superior. Só que o que eu acho interessante, não daria para a gente falar nisso agora, porque seria uma outra live, é que para essa geração de agora, Y, Z, X, beta, esse tipo de modelo de herói não funciona mais, né, cara? Talvez seja por isso que os desigrejados vão se multiplicando. Eu acho que tem de tudo, sabe, Leclerc? Eu acho que tem esses pastores que acham que para serem líderes, pastores, bispos, o que for, tá? Que para serem líderes tem que se colocar numa postura pública de super-homem, quando não são, né? Tem que aparentar uma vida de perfeição quando não é, tem que aparentar que tem um casamento sem nenhum problema quando não tem. Há outro aspecto também, que é o líder, que acaba tendo... Né, ó, a Ingrid aí. Oi, Ingrid, tudo bem? Você e o Ronan também. Egos inflados, precisam ter humildade. É exatamente isso. Existe a questão do ego, existe a questão dos interesses pessoais, interesses familiares. Tem muitos líderes que se perdem no meio do caminho e transformam a sua estrutura, seja uma denominação, seja uma igreja, em um negócio de família, né? Verdade. Eu acho que um dos maiores problemas da igreja brasileira hoje em dia é o seguinte, eu comecei a falar, né, que tem que partir da liderança. Então, se eu acho que tem que partir da liderança o exemplo, para mim, um dos maiores problemas de grande parte da liderança brasileira é que nós temos
muitos pastores e líderes que não foram chamados por Deus para isso. Porque para você ser pastor, você tem que ter um chamado de Deus, uma vocação. E tem muitos que não têm. Eu conheci líderes que têm cargos muito elevados que não gostam de gente, que não querem se misturar com gente. Como é que você pode supor que um pastor não gosta de gente? Entendeu? Eu conheci pastores que eram racistas, eu conheci pastores que eram elitistas, pessoas do meu círculo de relacionamentos, não estou contando de ouvir falar, não, coisas que eu presenciei. Então isso é muito sério, porque o líder de quem parte o exemplo, ele, por definição, ele tem que amar pessoas. O pastor tem que amar as suas ovelhas. Então, no Brasil, há uma estrutura em que, assim, para você exercer algumas determinadas posições, você tem que ser pastor. E aí você é ordenado sem ter o chamado de Deus. E o que acontece? Se você ocupa um posto de pastor, né, um cargo de pastor, eu não gosto muito desse termo cargo, eu acho que é um chamado, né? Mas aqui vou usar o jargão para a gente se entender. É porque no Brasil a gente tem um entendimento errado do dom pastoral como uma função eclesiástica, né? Então por aí você já vê o desvirtuamento daquilo que deveria ser vocacionado, acaba virando um tipo de profissão. Exatamente o que você está falando, né? Eu conheci pastores que tinham visivelmente o chamado para serem mestres, excelentes professores, belíssimos professores, mas que na hora de lidar com o rebanho, na hora de lidar com as pessoas, com as dores do próximo, não sabe por quê? Porque não tinham o chamado, né? Então, do meu ponto de vista, Leclerc, esse é um problema, porque se tudo parte das lideranças, se o exemplo parte da liderança, se o discipulado parte da liderança, se o relacionamento tem que ser estimulado pela liderança. E essa liderança não ama pessoas, não tem essa dimensão, acha que liderar é fazer o culto e acabou, aí a gente vai ter esse tipo de problema que você colocou. Tá? É a minha visão. Cara, assim, é uma discussão muito, muito ampla, né? A gente precisaria de umas 10 lives para falar desse assunto, porque ele acaba apontando vários aspectos que a gente tem, vários aspectos que nós identificamos como um problema nas comunidades, né? Nas nossas comunidades mal estruturadas, a começar dessa quantidade enorme que a gente tem de igrejas, uma de frente para a outra, uma parede colada com a outra. Para Jesus é que não é essa quantidade de igrejas, né? Tem a ver com o que você falou, dos impérios, das famílias, do trabalho, do emprego, e obviamente o resultado disso é um povo que provavelmente não se encontrou com Cristo, não ama o próximo, não ama a si mesmo, não ama o inimigo, então é um cristianismo não existencial. Maurício, a gente tem aí pouco tempo para fechar esse tema, e claro que isso não vai acontecer, fechar o tema. Então eu pediria a você gentilmente, para essa turma que está assistindo a live ao vivo e vai assistir depois e vai ouvir o que você está falando e vai ficar impactado, e vai assim, meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer para seguir um caminho? Eu te pergunto, quais livros você indicaria para a turma começar a ler e isso mexer no coração? Quanto tempo tem ainda, Leclerc? Só para me dosar aqui. A gente tem 2 minutos e alguma coisa. 2 minutos. Meu irmão, eu vou no óbvio. O livro que a gente precisa é a Bíblia. Porque assim, pode parecer simplista o que eu estou dizendo, mas eu vou voltar ao meu argumento anterior. Enquanto a gente não começar a aproximar a nossa prática diária daquilo que a Bíblia diz que a nossa prática diária tem que ser, não adianta eu ler teologia sistemática. Cara, eu sou um homem dos livros, eu escrevo, eu edito, eu amo livros. Só que os livros que a gente produz, eles têm que sair da Bíblia, né? Então, se a gente não começa com a Bíblia e a partir daí a gente desenvolve isso, o que adianta? Legal. Né? Então, eu acho que a gente tem que
imergir na Bíblia para viver o que de fato ela nos diz que nós temos que viver. Esse é um problema, inclusive, dos seminários teológicos, né? Os caras vão para o seminário e não conhecem a Bíblia. Muitos vão para o seminário porque não conseguiram aprender a Bíblia nas suas igrejas locais. Ou seja, as próprias comunidades falham na transmissão da Escritura. Olha, eu louvo a Deus pelos pastores, eu louvo a Deus pelas igrejas, pelos seminários. São fundamentais, são importantíssimos. Acho que o que nos cabe é fazer uma meia-culpa, né? Eu acho que cada um de nós tem que olhar para dentro de si e começar a viver o exemplo, né? Seria muito fácil para mim, por exemplo, não sei se ainda vou ter tempo para falar isso, né? Acho que já deve estar estourando aí. Seria muito fácil para mim abraçar um polo, seja do que for, enfim, eu teria que ter um outro raciocínio, não vai dar para desenvolver isso aqui agora. Mas é isso. Vamos para a palavra, vivamos o Evangelho, vivamos Cristo, porque é isso que nós estamos precisando. Todos nós, membros, pastores, líderes, o que for. É viver o que a palavra de fato diz para a gente viver. Legal, Maurício. Acho muito legal essa reflexão nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? E a pandemia, o sofrimento, a morte batendo na nossa porta é um choque de realidade que por um lado é muito ruim, mas por outro lado nos humaniza, né? E tudo que você falou tem a ver com isso. Então eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, espero que seja a primeira de outras aí. Amém. Obrigado pelo convite a você, Leclerc. Prazer mais uma vez falar contigo, viu?